coordenadas, como a gente fez, uma transformação geral de coordenadas no espaço alto, ou seja, φ vai no fininho de φ, nós sabemos como a conexão se transforma. Gama linha L e J, como é que uma conexão se transforma? Ela se transforma, o primeiro termo é como se ela fosse um tensor. Então aqui vai aparecer a derivada do φ' L em relação a um φ n. Vou colocar assim. Depois aqui vai aparecer a derivada desses índices aqui, o φ' L e φ n. Então vai aparecer três termos aqui, isso aqui é o termo exatamente tensorial. Então isso aqui vai aparecer aqui o gama n. Agora aqui vai aparecer um NT. Aqui vai aparecer um K. E aqui vai aparecer um NN. Então aqui vai aparecer DFM, D, fininha I. DFM, D, fininha J. É assim que isso seria o termo se a conexão fosse um verdadeiro tensor. Ela se transformaria com esses três jacobianos. O índice contravariante se transformando assim e os índices covariantes se transformando assim. Mas, como isso é uma conexão, aparece aquele famoso termo inhomogêneo. Como é que uma conexão se transforma? Então, vai aparecer um termo aqui que vai ser a derivada do φ' L em relação a φ', e aí aqui aparece a derivada segunda do φ' em relação a φ' I, φ' J. Então isso é o que dá o termo inhomogêneo. Aqui não aparece a conexão, não tem conexão aqui, é o termo inhomogêneo. É esse termo que dá o caráter de conexão do símbolo J, do símbolo de Cristóvão. Isso aqui seria se ele fosse um verdadeiro tensor, tudo bem, que é um tensor. Mas aqui é o termo inhomogêneo. Então eu sei sobre uma transformação geral de coordenadas na variedade do modelo sigma, ou seja, no espaço alto, como essa conexão se transforma. Por outro lado, eu sei também, que esse objeto aqui, deixa eu apagar isso aqui, como é que o BI se transforma. Então vamos escrever a conexão BMI depois que eu tiver feito uma transformação de coordenadas no espaço alto. Vamos pegar o nosso B'Mi LJ. Quem é o nosso, vou dar aqui, quem é o nosso B'Mi LJ? É o nosso gama linha IJ B'Mi fininha I. Isso aqui. Então eu vou ter B'Mi LJ vai ser toda aquela transformação que eu escrevi lá. D, fininha L, D ficar. D fininha L, D ficar. DFM, D fininha I. DFM, D fininha J. D, a gama, L, gama capa, MN. Agora, vezes esse termo aqui, dmi fininha, pela regra da cadeia, dmi fininha I vai ser a derivada do fininha I em relação a um φ, que eu botei L, capa, L, então vou botar aqui uma fininha P, e aí aqui dmi φP. Então aqui é o primeiro, então eu estou usando aqui, esse aqui é o primeiro termo, quer dizer, na verdade esse termo aqui tem duas contribuições, essa e essa. Cada contribuição está multiplicada por esse termo aqui. Então eu peguei a primeira contribuição, que é esse termo aqui, vezes o dmi fininha I, mas eu já estou escrevendo o dmi fininha I dessa forma, regra da cadeia. Derivo fininha I em relação a φP e derivo φP em relação a x'mi. Então eu peguei esse primeiro termo de lá, vezes esse, mas já escrevi esse termo assim. Agora vamos
pegar o segundo termo aqui. Mais a derivada do fininha L, derivada do fininha L, em relação a ficar. E a derivada segunda do ficar em relação a aí, e linha J. Vamos ver? Isso. E vezes esse termo aqui também. Vezes B, linha I, DFP, DMI, certo, né? Então, esse primeiro termo aqui, vou dar o seguinte, vai ficar, vou apagar. Vamos fazer aqui em cima. Então a gente está querendo ver como esse objeto se transforma quando eu fiz uma transformação geral de coordenadas na variedade. O gama, eu sei que se transforma naquele modo, é uma conexão. Agora, esse termo aqui, ó, defininha I, dfn, dfp, ó, juntando esse jacobiano aqui com esse jacobiano aqui, ó, esse aqui com esse aqui, eu ganho um delta de MD, certo? Isso? Eu ganho um delta de MD. Então, esse T aqui vira M. Eu só estou fazendo isso. Deixa eu tirar isso da confusão. Então, já usei esse jacobiano com esse jacobiano. E aí, esse objeto que está aqui, ó, gama, kappa, NN, DFN, como o meu gama é simétrico em NN, né, posso botar, quer dizer, esse NN aqui, é simétrico. E aí isso aqui é justamente o BMI kappa N. Então esse termo aqui agora, isso aqui fica BMI, a nossa definição é esse primeiro índice contraído aqui, ó. Agora estava certo, era MN. Esse primeiro índice aqui, ó, contraído com esse, que produz o BMI. Então isso aqui é justamente a definição do BMI kappa N. BMI kappa N. Tá certo. Então esse é o primeiro termo. Bom, deixa eu apagar aqui. Aí nós estamos vendo como o B se transforma. Então B', Mi, LJ se transforma com D'L, D'K, Dfn, D'J. Primeiro termo. Agora vamos olhar o segundo termo aqui, ó. Esse termo aqui fica o seguinte, ó. Aqui eu estou derivando φ kappa duas vezes. Esse termo aqui é a derivada de φ kappa duas vezes, né? Em relação, a derivada segunda de φ kappa é a derivada, vou botar assim, é a derivada em relação a fininha J da derivada de φ kappa em relação a fininha I. Aí esse termo aqui, ó. Só escrevendo esse fator aqui. D2 φ kappa é a derivada em relação a fininha J. Eu posso comutar essas duas derivadas da derivada de φ kappa em relação a fininha I. Mas agora, esse fininha I bate com esse aqui.
Então fica a derivada de φ em relação a φt, né? Vou escrever aqui a derivada em relação a x. Então ficamos assim, peraí. Tá legal, então isso. Então ficou aqui o seguinte, derivada de φ aí em relação a xp, derivada. Então isso aqui me produz um delta de kp, certo? Isso, né? Isso, produz um delta de k. Peraí, deixa eu ver só. Delta de kp, só não estou vendo isso aqui. Então esse cara aqui fica livre, só, certo? Isso, então esse carinha ali vai ficar a derivada. Então ficou assim. Essa. Então eu tenho, né? Então ficou delta de kp. Isso. E aí a gente vai ter a derivada em relação a fininha j. Então a derivada em relação a fininha. A derivada em relação a fininha j. K vezes. Aí eu vou ficar, se eu fizer isso aqui, ó, como você falou, K fininha aí vai embora, né? Então, quer dizer, esse termo aqui é a derivada. Peraí, não, eu tenho o seguinte, eu vou com um probleminha aqui, é o seguinte, porque essa derivada aqui está aqui dentro, ó. Quer dizer, isso aqui é a derivada. Posso fazer o seguinte, a derivada em relação. É melhor fazer o contrário, fazer o seguinte, desculpa aqui, ó. Escrever esse termo aqui assim, ó. É a derivada em relação a fininha j da derivada de φ em relação a fininha i. Estou escrevendo isso aqui assim. É a derivada em relação a fininha j. Vamos colocar o que eu tinha feito? O contrário. Então, é o contrário. É o que eu tinha feito, Rodrigo? Então, a derivada em relação a fininha i, tá certo, isso. Da derivada de φ em relação a fininha j. Que eu estou fazendo. Muito bem. Então, você tinha falado que é comutado. Isso, exatamente, tá certo. Isso. Então, a derivada em relação a fininha i, então isso aqui, essa derivada segunda aqui, eu estou escrevendo dessa forma. Derivo em relação a fininha i, a derivada de φ em relação a fininha j. Só que agora, derivar isso aqui em relação a fininha i, derivar isso aqui em relação a fininha i φp, então isso aqui vai ficar derivado em relação a φb. Então isso aqui ficou assim, ó. A derivada em relação. É que eu estou achando aqui o seguinte, não sei se vai. Peraí, nesse termo aqui, a gente está colocando, deixa eu ver o que é. Eu tenho a derivada em relação a fininha i. Então eu produzi isso, a derivada em relação a fininha. Então está certo. A derivada em relação a fininha i. E a derivada em relação a fininha i. Então isso aqui me daria uma derivada em relação a φp, né? Isso. Daria aqui a derivada em relação a φp. E aí a derivada desse k. Peraí. Deixa eu ver se tem um probleminha aqui, né? Deixa eu ver. Isso aqui seria a derivada. Pode ser que esteja o seguinte. Pode ser que o erro esteja aqui. Quando eu faço, eu estou botando isso aqui de cabeça, mas isso aqui pode ser o seguinte: a derivada, quando a conexão se transforma, deixa eu ver se ela não se transforma. Aqui deveria ser o L. Tem que ter L, ou a L e J, tá certo? E ele tem que ser simétrico em J. Então, provavelmente aqui, esses são covariantes, eu tenho I e J aqui, perfeito. I e J, tá certo? Só assim, o seguinte, deixa eu ver como é que se eu consigo isso. A derivada segunda, L. Quando o índice é covariante, né?
explicar aqui, eu vou dar uma consultada, sério. Porque aqui, se a gente fizer isso como está aqui, se nós colocamos aqui o derivado do φ L em relação a x kappa, e aí aqui a derivada segunda, e ficar para se perfeito. E aí a gente multiplicou por esse cara aqui. Isso aqui, vezes, isso aqui é derivada em relação a certo. Derivei φ em relação a φb e derivei φ em relação a x. Então aqui eu vou estar derivando. Aí aqui eu vou estar. Aqui eu vou estar derivando filinha kappa em relação a kappa e deri kappa. Então isso aqui é derivado. Deri filinha. Se você reparar, tem muito kappa. Isso aqui é derivado em relação a filinha. Né? Tem muito kappa aí, não? Oi? Tem 3 capas aí nessa expressão. Não, tem que estar aqui, ó, pessoal. E aquele da Não, tá bom, isso é importante. tá preciso. Pode ser, velho, então, de onde é que está vindo isso? Esse termo aqui, ele é errado, é derivado. Aqui é XP. Opa, aqui é FP. Você estava errado, você não perdão. Você estava errado. Derivinha aí, FP, perdão. Você está certo. Agora vamos ver se sai alguma coisa daí, exatamente. Então aqui, a derivada A. Então isso aqui está me dando o seguinte, a derivada em relação a φp e a derivada de dmi em relação a φp. Então, esse termo aqui, ó, então esse terminho aqui eu esqueci. Ele ficou assim, derivada em relação a φp, né? Porque isso, por causa disso aqui, eu tinha aquela derivada em relação, deixa eu escrever, vou voltar aqui na confusão, só para evitar. Então estava tudo assim, o que eu estou fazendo? Aqui eu tinha um erro, o Rodrigo detectou bem. Aqui eu tinha colocado o kappa, não pode, aqui é P. Definha, né? Definha aí, DFP, DFP. Então, só consertando isso. Vou voltar a esse termo aqui como a gente tinha feito. A derivada em relação à filinha I da derivada de ficar em relação à filinha J. Esse termo aqui. Aí agora, como eu estou derivando aqui em relação à filinha I, e aqui estou derivando em relação à filinha I, então isso aqui no final do dia é equivalente a uma derivada em relação à filinha I. Derivada de filinha I em relação a φp é derivada em relação a φp. Então isso aqui é a mesma coisa que eu derivar em relação a φp. Mas agora, a derivada em relação a φp e o dmi φp, isso aqui eu já usei. E aí a derivada em relação a φp disso aqui, vezes dmi φp, é a mesma coisa que o dmi disso aqui, pela regra da cadeia. Eu derivei em relação a φp e derivei φp em relação a xg, então eu posso transformar isso aqui também. Então esse segundo termo, ele acabou dando isso aqui para nós. Deixa eu apagar isso aqui. Depois dessa confusão, que espero que tenha sido esclarecida, tudo por causa desse índice aqui errado, ficou assim, dmi, e aí ficou dmi kappa, df kappa, em relação a filinha J. Então, kappa transformado com kappa, mi LJ. Então, no final do dia, a gente ficou com essa seguinte expressão. Mais esse termo aqui, a derivada de filinha L em relação a kappa, e a derivada em relação a xi desse outro objeto, df kappa, df linha J, né? Deixa eu apagar aqui. Se eu fizer uma integração com massa. Não, eu não posso fazer integração com quadro quando eu estou na ação. Mas a gente pode, isso aqui já fica bem claro o seguinte, olha só. Esse objeto aqui é a matriz jacobiana. L, kappa, então eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira, pensando em termos de matriz, ó. D, filinha L, df kappa. Aí aqui eu boto dmi kappa n. E aqui dfn
D' J. Ó, o produto matricial L, K, N. Vou pensar que isso aqui é linha, isso aqui é coluna. Ó. Linha, coluna, e uma coluna. E esse termo aqui ficou o seguinte, ó, mais D, filinha L, D, K, DI, de D, K, D, filinha J. Se a gente imaginar que isso aqui é uma matriz, vou chamar de uma matriz R, isso aqui é RLK, isso aqui é BI, KN, isso aqui, esse aqui é o jacobiano inverso. Esse aqui é o inverso do jacobiano. Então isso aqui é o R-1 NJ. E aí aqui fica R, LK, DI, R-1, K, Então, olha só, típica lei de Young-Mills. Belinha, se a gente esquece o síntese, isso aqui vai ficar belinha igual a R, DI, R-1, mais R, DI, R-1. É como se exatamente se transformando. Esse R faz o papel, quer dizer, esse campo aqui, ele está se transformando como um campo de Young-Mills, onde as matrizes de transformação locais são essas matrizes aqui, que são jacobianas. Então, esse campo, quer dizer, a conexão, ela é uma conexão no espaço target, no espaço alvo, e esse campo BI aqui, ele está se comportando como um campo de Young-Mills no espaço-tempo, que é uma típica lei de transformação no campo de Young-Mills. Eu posso, tirando esse síntese aqui, é como se isso aqui fosse Lie Chavravai. Se eu estou tirando os índices, né, os índices internos, eu teria essa lei de transformação. Belinha ali, igual a R, BI, R-1, mais R, BI, R-1. Por isso que aquela derivada naturalmente sai covariante, porque aquela derivada que nós escrevemos, BI, nós tínhamos escrito ela assim, DI, era DI, aí aqui a gente botava o delta de Kroner, que é a identidade, mais aquele DI. Então a gente tem um campo de Young-Mills. Eu sou meio ignorante em relação a isso. Não, isso aí é novo, isso aí é para você, pode ser novo. Eu sou viciado em Young-Mills. Aí em Young-Mills a gente determina primeiro o grupo de simetria que a gente vai trabalhar. Isso. Aqui tem um grupo de simetria que eu descobri. Quer dizer, a simetria, quer dizer, a matriz R, que é justamente o que você está falando, a matriz R está associada à simetria de Young-Mills, é esse jacobiano. Aí você mede o modelo sigma, você está sempre passando do espaço-tempo para ver o sigma. Você sempre faz essa transição. Isso. Né? Exatamente. Já que lá em Young-Mills a gente sempre já define está no o espaço-tempo. Isso. Aqui não, eu estava no espaço interno, aí no espaço interno eu criei, quer dizer, devido a esse índice aqui, eu criei esse objeto aqui, que tem um índice no espaço interno, porque aqui, por isso aqui tudo é no espaço interno, exatamente, tudo isso aqui é espaço interno. Mas a partir desse objeto que é espaço interno e desse objeto que é espaço interno, devido ao aparecimento dessa derivada que veio naturalmente nas equações de Euler-Lagrange, eu criei um objeto que é espaço-tempo. Aí uma coisa, a gente está no espaço-tempo curvo. Não, a gente está no espaço interno curvo, mas o espaço-tempo é plano. Isso. O espaço-tempo é bicórdio. Isso é flat. Isso, exato, isso é flat. Esse Mi é flat. E aí você vê que esse campo aqui, ele se transforma como um campo de Young-Mills do espaço-tempo, mas com índices internos. Então, os índices do campo de Young-Mills são os índices internos do modelo sigma. E esse índice aqui é o índice espaço-tempo plano. Nós estamos no espaço de Minkowski plano. Quem é curvo é o espaço interno. É isso aqui. Ó. Quer dizer, o nosso modelo sigma ele foi definido assim, ó, um meio de G e J, DI, Φ, DI e J. Ó. Olha o produto interno aqui, é Mi. Se eu tivesse no espaço curvo, eu teria colocado assim, DI, GI, eu teria colocado uma métrica aqui do espaço-tempo. Eu não coloquei métrica do espaço-tempo. Essa métrica é
É interna, essa métrica é interna. Então o espaço-tempo ainda é Minkowski. Isso aqui é o eta de Mi. Então fica dmi. Não foi bom você lembrar isso, para quem está vendo pela primeira vez, porque no modelo sigma, essa métrica é a métrica do espaço interno dos campos. Esses campos fazem o papel. Oi? O gravitista ficaria louco. Fica aí, exatamente. Uma métrica é normal. É uma métrica do espaço dos campos. Agora, a métrica do espaço-tempo é o Minkowski. Tá? E aí nós definimos esse objeto com um índice do espaço-tempo e dois índices do espaço interno. Então, como o índice do espaço-tempo, quer dizer, está se transformando exatamente como o campo de Young-Mills, onde R é a matriz que está fazendo, né, essa simetria. Mas só uma perguntinha, esses índices de espaço internos representam uma carga, né? Esses índices de espaço. Você pode. Quer dizer, é como a gente estivesse pegando, por exemplo, no caso do modelo sigma associado ao Higgs, a gente tinha sigma 2 mais pi igual a 1. Quer dizer, esses índices do espaço interno estão designando as coordenadas do espaço interno. Mas eu não posso associar fisicamente a carga. Não pode associar. Quem você vai associar a carga, eventualmente, são as correntes conservadas. Ainda tem o teorema de Meiro. Isso, exatamente. Então, quer dizer, a gente tem uma simetria, essa mais geral. Ação do modelo sigma, ela ficou assim, ó, derivada covariante, dmi, φ, igual a zero. Como é que eu leio essa derivada covariante? Então, eu leio ela assim, dmi, delta ij, mais gama i, j, mais dmi, ij, dmi, J igual a zero. Estou lendo isso aqui dessa forma. E aí, esse campo aqui é o campo de gate, que faz o gate, né? Com essa, quer dizer, essa derivada covariante. Então, esse campo aqui, ele está se transformando com essas matrizes aqui. Agora, o que são essas matrizes aqui? Essas matrizes aqui são esses jacobianos, né? Associado às transformações de coordenadas. Né? Agora, como eu estou, essa minha métrica GJ é um espaço curvo do espaço dos campos. Então eu tenho, vamos dizer, que essa métrica aqui seja uma métrica euclidiana, uma métrica curva euclidiana, M por N. Então, no espaço euclidiano M por N, o espaço tangente do espaço euclidiano de N dimensões é o S ou N. Então, na verdade, né, essas matrizes aqui, então, elas estão, essas matrizes jacobianas aqui, exatamente, estão fazendo o papel de rotações. Então, é como se essa conexão aqui é uma conexão de S a N. Então, na verdade, o meu modelo sigma, dentro do espaço interno, associado a esse espaço interno, ele induz um campo de Young-Mills de S a N. Então, tem uma simetria S a N local dentro desse modelo sigma n-dimensional, desde que a métrica seja euclidiana. Aí, digamos, a transformação. Esse objeto aqui foi definido naturalmente. Quando nós tiramos a equação, deixa eu apagar aqui rapidinho, só para fixar esse conceito. Quando nós tiramos naturalmente a equação de campo do modelo sigma, nós escrevemos assim. Aparecia uma derivada segunda, dmi do φ, mais, aí aqui aparecia gama i, jk, dmi φj, dmi φk igual a zero. Então está aparecendo, isso aqui faz o papel da aceleração, derivada segunda da coordenada, aceleração. Então a aceleração é igual a uma espécie de uma força. Isso aqui é a força gerada pelo vínculo, né, que definiu aquela métrica. Muito bem. Aí a gente achou conveniente fazer o seguinte, vamos reescrever isso aqui da seguinte maneira, vamos juntar esse objeto aqui, criando um objeto naturalmente que tenha índice do espaço-tempo. Então eu chamei isso aqui de um dmi. Esse índice está contraído, eu chamei isso aqui de IK. Então eu pude escrever essa equação dessa forma, dmi delta ij mais dmi, vamos chamar delta k, assim, dmi delta ik
capa mais demi e capa, tudo isso aqui, atuando em demi e capa, só reescrevi. Então, agora só definir isso, aqui foi uma definição. Isso naturalmente sai, a derivada segunda do φ, mais esse demi e capa, demi e capa. Tudo bem. Aí eu vi, bom, então isso aqui está muito, isso aqui eu vi, isso aqui, esse objeto aqui é covariante sobre transformações de coordenadas na variedade, como a gente viu. Então, se esse objeto é covariante, eu tenho uma derivada atuando em cima de um objeto covariante, essa derivada deve ser covariante. Para essa derivada ser covariante, esse campo deve ser um campo de gauge. Aí a gente usou a definição dele e fez uma transformação geral de coordenadas na variedade. E aí, naturalmente, a gente viu como esse campo se transforma. Quando eu faço, quer dizer, eu faço uma transformação de diffeomorfismo na variedade, no espaço interno, né? Curvo. E aí, no espaço-tempo, esse campo repercute essa transformação aqui, que é uma transformação típica de Young-Mills. Então, na verdade, a gente está falando, quer dizer, esses vetores aqui, esses campos aqui, como eles são vetores da variedade, eles são vetores de uma variedade curva. Vetores de uma variedade curva, eu posso sempre projetar no espaço plano tangente, né? Usando a famosa Firmat. Eu posso pegar um vetor TK e dizer que ele é o vetor no espaço-tempo, escrever ele dessa forma, TK, uso o inverso da Firmat. Nesse caso aí, uso o inverso da Firmat. Então, esse objeto aqui é um vetor. Então, derivadas covariantes, esses vetores, né, da variedade do espaço tangente, eles se transformam segundo SON. Então, esse campo de gauge aqui é um campo de gauge de SON. Então, dentro do modelo sigma não linear, existe, vamos dizer assim, de bônus para você, naturalmente te sai um campo de Young-Mills interno, né, e local. E local, você tem uma simetria local. Claro, é isso que eu queria chamar a atenção. E no nosso caso, a nossa meta, quer dizer, o nosso grupo SO2, no caso do Higgs, né? Aquele nosso modelo sigma, ele foi definido em cima de uma 3 esfera. Então, uma 3 esfera, naturalmente, se é uma esfera SO3, né? Uma esfera S3, o espaço tangente dela é um E3, é um R3. O espaço plano tangente dela, ela é euclidiana, é o espaço euclidiano tridimensional. Então, naquele caso do modelo sigma, o nosso campo é um campo de gauge de SO3. Então, o modelo sigma SO2, que nós definimos associado ao Higgs, ele tem naturalmente um campo de gauge local também associado, que é um campo de SO3. Agora, eu não faço, francamente, eu nunca pensei o que esse campo possa representar na teoria eletrofrágil. Ele simplesmente é um campo interno, quer dizer, desse setor de Higgs. Mas é essa que é a ideia. Agora, se você quiser introduzir Fermi, só para terminar, se você quiser introduzir Fermi no modelo sigma, o que você tem que fazer? Você tem que introduzir os teus Fermions como se fossem teus Fermions têm índice do espaço-tempo, índice fermiônico do espaço-tempo. São Fermions de Dirac, por exemplo, teu espaço. Agora, você tem que, o que você faz para introduzir Fermi? Você coloca os teus Fermions com valores na variedade. Teus Fermions vão carregar um índice Y da variedade, porque a equação de Dirac seria essa aqui, ó, I gama mi, Dmi, psi igual a zero. Vamos colocar a equação de Dirac sem raça. Né? Então, como você tem essa derivada, você tem que covariantizar essa derivada. E aí, você sabe quem é que covariantiza a derivada? É o Dmi e J, e K. Então, é preciso que o teu campo de Fermi seja esse índice K. Então, você introduz o Fermi da seguinte maneira: o teu Fermi ele é espinor do espaço-tempo, mas ele é um índice de vetor da variedade, quer dizer, ele é um campo espinorial com valores e um vetor da variedade. Do ponto de vista da variedade, ele se transforma como um vetor. Do ponto de vista do espaço-tempo, como um espinor. Então, se eu fizer uma transformação geral de coordenadas na variedade, no diffeomorfismo, aquele diffeomorfismo em que φ vale em filinha, então nós já vimos o Dmi, filinha I, ele se transforma assim, D filinha I, D Fj, Dmi, Fj. E o psilinha I vai se transformar
transformar B fininha aí, BFJ, psi. Então ele se transforma como um vetor da variedade, mas então ele tem duas características, ele é espinor no espaço-tempo e vetor da variedade do modelo de cima. E aí você acopla ele colocando essa derivada covariante. Então o teu lagrangiano com Fermi seria o seguinte: a parte do modelo de cima, a parte bosônica, meio, GJ, demi J. Essa é a parte bosônica do modelo ciclo. Se você quiser acoplar férmions, então ao modelo ciclo, o que você vai fazer? Vai chegar aqui agora, vai colocar psi I barrado, I, gama I, demi, psi. Agora, quem é esse demi psi? Vai ser demi psi mais I, demi I, J, psi J. Então você agora está acoplando o teu campo psíquico fermiônico ao modelo cima. Quem é esse demi? Demi está lá, você sabe, esse demi aqui é o gama mi, quer dizer, isso aqui é gama I, mi J, gama I, MJ, demi Fm, isso aqui é o BMI, BMI e J, e aí aqui psi J. Então você está acoplando o Fermi ao modelo sigma, aqui tem as métricas, tem tudo os fios. Então, você para introduzir Fermi no modelo sigma, você tem que introduzir os Fermi já propondo que os Fermi carreguem o índice vetorial da variedade, por causa da derivada covariante, já trazer aquele campo de grid, certo? Então isso que é a introdução. Se quem quiser olhar melhor o modelo sigma, no Professor Global, né, Tchalka? Tem um curso lá, em algum ano aí que eu não me lembro, que é Teorias de Young-Mills e Modelos Sigma não lineares. Eu comecei Young-Mills pelos modelos Sigma, mostrando como o campo de Young-Mills naturalmente aparece no modelo Sigma não lineares. E a gente faz, ou o curso Modelos Sigma não lineares e Teorias de Young-Mills. Mas é um curso que eu faço totalmente centrado em cima dos modelos Sigma. Quem quiser aprender melhor tem todos os detalhes ali. Lá eu dou referências também, tá bom? Mas é essa a ideia, certo? Então essa primeira aula aqui acabou, aula 5. Vamos dar um intervalo de 15 minutos, são 6h25, a gente retoma e começa a discussão do finalmente que vocês esperavam.